Hoje vamos meditar no Salmo 1 que nos apresenta dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Este salmo nos ensina como encontrar plenitude em Deus e viver uma vida bem-sucedida espiritualmente. A gente vai aí caminhar, procurar caminhar versículo por versículo e permitindo que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, nos guie na compreensão deste salmo tão poderoso. O caminho da separação, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista inicia descrevendo o crente bem-aventurado, aquele que vive separado do mal. E ele nos ensina aí três aspectos muito importantes. Primeiro, não segue o conselho dos ímpios. O crente não se deixa influenciar por filosofias e conselhos contrários à vontade de Deus. A palavra de Deus é sua bússola moral. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Ele evita práticas e ambientes que o afastam de Deus. A transformação que ocorre no crente é tão profunda que ele rejeita o que antes lhe atraía. Segundo Coríntios 5:17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não compactua com zombarias ou irreverências contra Deus. O coração do crente se entristece diante do pecado e também da leviandade. Segundo Coríntios 6:17 diz assim: por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Observe aí a progressão no texto: andar, deter-se e assentar-se. Isso revela como o pecado pode ser sutil e progressivo. O justo, porém, reconhece esse perigo e se mantém, então, vigilante. O versículo 2 nos fala sobre o prazer na palavra, né, na palavra de Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a vida do crente bem-sucedido é marcada pelo deleite na palavra de Deus. Primeiro, tem aí a paixão pela palavra. A Bíblia, temos que entender que é mais do que um livro, é a revelação divina, infalível, inerrante. Então, o crente verdadeiro, o crente que quer se apegar a Deus, ele ama, estuda e guarda a palavra. Jó 23:12 diz assim: do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras de sua boca guardei mais do que a minha porção. Mateus 4:4 é dito assim, palavras do Senhor Yeshua: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda coisa, existe a meditação constante. Meditar é refletir profundamente, permitindo que a palavra molde nossos pensamentos e atitudes. Segundo Timóteo 2,15 nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra de Deus ela é descrita de muitas maneiras nas Escrituras. 1 Pedro, você abre a tua Bíblia e pode ler lá depois. 1 Pedro 2,2, leite. Leite nutre, essa palavra como leite, nesse sentido, nutre o novo crente. João 6,51, ela representa o pão. O pão sustenta o crente diariamente. Salmos 19:10 fala sobre o mel, ou seja, oferece consolo e doçura. E em Tiago 1:23-25, ela fala sobre o espelho. O que o espelho faz? O espelho revela, esse espelho, as escrituras, revela a condição do coração.
também como luz, guia no caminho. Salmo 119, 105. Espada, ela protege contra os ataques espirituais. Efésios 6, 17. Então, o crente que ama a palavra se torna forte, sábio e muito preparado para enfrentar os desafios da vida. O versículo 3, ele aponta para uma prosperidade abundante, né? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Este versículo, ele descreve a prosperidade espiritual daquele que vive conectado com Deus. Primeiro, planta junto às águas. O justo encontra nutrição contínua na presença de Deus. Você pode ler em João 7,38. Segundo, o fruto na estação própria. A vida do crente é marcada por frutos de justiça e boas obras no tempo certo. Você pode conferir em João 15:5. Terceiro, as folhas que não murcham. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às intempéries da vida, o crente permanece firme, cheio de vida e esperança. Você pode conferir em 1 Coríntios 15:58. E quarto, tudo prospera. Essa prosperidade não é a isenção de dificuldades, mas a certeza de que Deus está presente em cada situação. Você pode conferir aí em Atos 4, versículo 13. Bem, o versículo 4 a 6, ele mostra aí o contraste com os ímpios, né? Os ímpios não são assim, são, porém, como a moinha que o vento espalha. Bem, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. E por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. O salmista agora ele contrasta aí a vida do justo com a dos ímpios. Os ímpios, primeiro, os ímpios são como palha, sem raiz, sem propósito e facilmente levados pelos ventos das circunstâncias. Segundo, fala também do destino final. Enquanto o justo é conhecido e guardado por Deus, o caminho dos ímpios termina em franca destruição. A diferença entre o justo e o ímpio é claríssima. O justo encontra vida e plenitude em Deus, enquanto o ímpio vive em vazio espiritual e caminha para a perdição. Bem, o Salmo primeiro, ele nos desafia a refletir sobre nosso relacionamento com Deus. Estamos vivendo como árvore plantada junto às águas, firmes na palavra e produzindo frutos para a glória de Deus. O verdadeiro sucesso não está em riquezas, poder ou status, mas em viver separado do mal. O verdadeiro poder está em deleitar-se na palavra de Deus. O verdadeiro poder e sucesso é conectar-se com a fonte de vida que é o Senhor. Que possamos ser como essa árvore, firmemente enraizada em Deus, encontrando verdadeira plenitude e sucesso espiritual. Que Deus possa te abençoar a você e sua família em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo.